Muito bem, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV e desde já agradeço o meu irmão Céu, sempre nos acompanhando. E esse estar de volta é especial, meu amigo Céu, porque eu estive morando na cidade de Chapecó desde março, fiquei por lá 8 meses, implementando um trabalho junto ao Jornal Diário do Iguaçu, um projeto que a gente levou daqui, inclusive, né? E todo o processo de multimídia foi implantado em paralelo com o impresso do Diário do Iguaçu, que ainda é um dos jornais de muita força lá no oeste de Santa Catarina. É um jornal tradicional e praticamente não se abalou com a crise da pandemia e também não se abalou com as novidades da tecnologia através da internet. O jornal segue esse hábito ainda com a impressão diária, embora tenha reduzido um pouco o número de páginas. E, claro, todos os impressos hoje estão fortemente se atualizando diante das necessidades do novo processo tecnológico, né, que é a multimídia, as redes sociais e todo o que vem em paralelo. Criamos lá os podcasts, os vídeos, os comentários gravados e, obviamente, o jornal hoje tem um processo quase que como uma televisão em paralelo. Criamos um estúdio de gravações e tudo isso vinha trabalhando, então, dentro do Jornal Diário do Iguaçu, hoje, numa espécie de guarda-chuva, o DI regional, ele que ainda conta com outros 4 jornais pela região oeste de Santa Catarina, 4 jornais semanais, mas o diário, que é o Diário do Iguaçu, esse circula, então, naturalmente na cidade de Chapecó. E lá eu estive, então, trabalhando por 8 meses. Era a minha intenção permanecer morando na cidade de Chapecó, mas quando a gente terminou, basicamente, a implantação desse processo, bateu a saudade de Lages e eu estava até comentando com o amigo Céu que três pontos, basicamente, me mexeram para que eu voltasse para cá. A família, ou seja, minhas filhas, os meus projetos que eu não poderia deixar morrer de forma nenhuma, e se eu permanecesse por lá, perderia basicamente todos os meus processos, meus projetos daqui. Vocês sabem que eu atuo com 3 portais, o Lages Hoje, o paulochagas.net e ainda o Vida e Natureza. E também as minhas assessorias de imprensa, que eu tenho ainda 4 clientes grandes na cidade de Lages e não poderia perder esses clientes. Então, e um outro ponto importante que eu considero as minhas amizades, os amigos que eu construí ao longo de mais de 20 anos morando aqui na cidade de Lages, cerca de 23 anos, na verdade, morando aqui em Lages. Então, eu não poderia perder essas 3 coisas e na idade que a gente está, perderíamos talvez muito tempo para reconstruir novos projetos numa cidade que está em franca evolução. Chapecó é uma das cidades mais atrativas do estado de Santa Catarina, é uma cidade dinâmica, cresceu muito e eu, quando morei lá nesses 23 anos atrás, era uma cidade diferente. Hoje ela está remodelada, avançada, de uma forma que a gente se surpreendeu. Então, até nos ambientarmos de novo e reconquistarmos novos projetos e novos amigos e tudo mais, eu não sei quantos anos levaria e eu acho que não teria tanto tempo assim para poder usufruir, talvez, desses processos, a não ser que eu quisesse realmente ficar no meu cantinho lá na cidade de Chapecó. Mas não, retornamos então a cidade de Lages, estamos por aqui, retomamos com muita força nossos projetos, teremos novidades pela frente, porque tudo que eu implantei lá, muita coisa eu não faço nos meus projetos. Agora a gente vai trazer também uma novidade muito grande, envolvendo tanto o Lages Hoje, quanto o paulochagas.net e o próprio Vida e Natureza, e claro, aqui na Nova Era TV, a gente continuando com o nosso projeto, com muita força com nossos programas semanais e hoje então sendo veiculado esse programa para mais de 2.500 municípios do Brasil com as 9 operadoras em que o Céu hoje faz parte da grade então de programação dessas operadoras de TV fechada. Vamos falar mais sobre esses assuntos daqui para frente, viu, Céu? Quero ver se trabalho uma bela de uma reportagem para você no meu blog, no meu portal, para que a gente possa difundir ainda mais
o poder da Nova Era TV hoje, que as pessoas ainda, muitas, não sabem, né, o que está acontecendo, mas a gente tem aos poucos feito esse trabalho de divulgação. Marcel, eu não trouxe hoje a questão do coronavírus, ainda não estou tão inteirado com a situação na cidade de Chapecó. Aliás, só eu vou trocando nomes aí, né? Chapecó, Lages, mas não estou tão inteirado ainda com o assunto dentro da cidade aqui de Lages. Logo, logo, a gente vai estar, então, absorvendo novamente os assuntos políticos do cotidiano do município, né? E também da região serrana. Embora o nosso propósito hoje, no Tema Livre, é dar uma dimensão muito maior nos nossos assuntos, porque nós estamos praticamente nacionalizados. Falarmos de ruas da cidade de Lages é coisa que a gente vai abolir, basicamente, mas sempre trazer assuntos relevantes que possam dar uma substancial dinâmica, digamos assim, num contexto regional, estadual e nacional. Por isso, Céu, acabei preparando um tema bastante importante e que eu gosto demais de falar, e você percebe que eu gosto, que é a questão do turismo. Nós estamos diante, Céu, de uma realidade na Serra Catarinense que está hoje nos chamando a atenção para o futuro do turismo serrano. E eu quero começar a falar para vocês alguns tópicos, alguns pontos, e no final desse programa você vai entender exatamente o que eu quero dizer e vai ter uma noção bem clara de como está o andamento do turismo na Serra Catarinense, e aí você vai perceber a nova dinâmica que está se desenhando. Começamos falando, por exemplo, da Serra do Corvo Branco. Vocês sabem que esta serra, antigamente, quando ela foi construída, algumas pessoas usaram ferramentas comuns, como picaretas, enxadas, pás, e aí foram abrindo, então, essa estradinha que foi a Serra do Corvo Branco, né? Teve o que encabeçou exatamente esse projeto no passado, o Pedro Curran, ele que foi o idealizador da Serra do Corvo Branco, e recentemente o governador Carlos Moisés autorizou, então, uma pavimentação dos 9 quilômetros e 400 metros desta estrada, que vai concluir um trabalho iniciado, então, há mais de 60 anos, e esse investimento vai demandar cerca de 40 milhões de reais. A Serra do Corvo Branco, ela faz uma ligação com a Serra e o litoral catarinense. Aí começa uma nova dinâmica para uma prospecção turística da nossa região, tá? Isso só para vocês terem ideia. Vamos à questão da Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro, ela já está na fase final desta primeira etapa das obras de implantação do sistema de contenção das encostas, vocês sabem disso. Todos os finais de semana a serra é liberada para o trânsito e durante a semana ela é fechada das 8 às 18 horas, aberta só antes das 8 da manhã e depois das 18 horas para o trânsito, então, na Serra do Rio do Rastro, a SC 390. E esse investimento demanda em torno de 19 milhões em 25 pontos da rodovia que liga, então, Lauro Miller até Bom Jardim da Serra. Quando esta encosta estiver pronta, uma nova etapa de iluminação também será implantada na Serra do Rio do Rastro, e esse belíssimo cartão postal do mundo aqui em Santa Catarina estará pronto, então, para a visitação. E vocês sabem, então, que quando as pessoas saem do litoral e querem subir a serra, basicamente a Rio do Rastro é o caminho ali por Lauro Miller, chegando até a cidade de Bom Jardim da Serra. E assim por diante. Aí vamos falar um pouquinho da Rota dos Quênios. Esta semana, o prefeito de Bom Retiro, o Pedro Osteto, ele esteve em Brasília e garantiu pelo menos mais 6 milhões de reais, vocês acho que devem estar sabendo. Ele inclusive foi recebido pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ele conseguiu pelo menos o valor de 6 milhões de reais para dar continuidade a uma ligação asfáltica da via BJ 050, que liga
a cidade de Bom Jardim até São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. É uma outra área da Serra do Rio Grande do Sul. E os caminhos começam, então, se vocês estão sentindo aí, a se delinear com pavimentações entre litoral e Serra Catarinense. Isso tudo, quando tiver asfaltadinho, né, o incremento do turismo na região serrana vai dar um salto de quase 100%, para vocês terem uma ideia. Hoje ainda estamos sofrendo muito pela falta de estrutura, mas as coisas estão acontecendo nesse sentido. Então, essa pavimentação da rodovia Álvaro José do Amaral, ela contorna, inclusive, os cânions, os parques eólicos, áreas de pomares e pousadas que atraem visitantes, mesmo sem asfalto, atraem milhares de visitantes todo ano. Então, vocês imaginem depois, quando a pavimentação estiver concluída. Então, com essa liberação desse dinheiro, que estavam bloqueados por conta da continuidade das obras, e ele recebeu, então, o sinal verde do próprio ministro do Turismo, que tem dado uma atenção especial. O ministro do Turismo, ele realmente tem uma visão diferenciada com relação ao turismo no Brasil e gosta muito de Santa Catarina e principalmente da Serra Catarinense. Então, por enquanto, esses 6 milhões vão dar para executar seus 4 quilômetros, que é um projeto que já está pronto, e vão ficar faltando ainda outros 16 quilômetros e que o prefeito já recebeu uma sinalização de que o governo federal vai liberar, complementando então os 30 quilômetros ligando São José dos Ausentes com a cidade de Bom Jardim da Serra. E aí, chegamos também à rota Caminhos da Neve. Esta semana eu obtive a informação de que os deputados e senadores gaúchos, através de emendas, vão viabilizar finalmente o projeto para a pavimentação do lado do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Bom Jesus, né, até o Rio Pelotas, na divisa com Santa Catarina. Ali dá em torno de uns 25 quilômetros a 30 quilômetros, e depois de pavimentada isso aí, vamos torcer para que o governo de Santa Catarina, mas embora a rodovia esteja federalizada, mas consiga fazer a ponte, que é uma promessa do governador Carlos Moisés, a ponte das Goiabeiras, né, já pediu o projeto, já está inclusive atrasadinho, mas de qualquer maneira não pode deixar passar muito tempo e deve anunciar a construção da ponte das Goiabeiras, bem melhor, porque hoje é um arremedo de ponte, vocês sabem muito bem, nós já falamos várias vezes a respeito disso, e aguardamos aqueles outros 10, 11 quilômetros do lado de Santa Catarina até o Rio Pelotas, até a ponte das Goiabeiras, para complementar então esse asfalto ligando São Joaquim a Bom Jesus. Quando tiver tudo isso asfaltado, vocês imaginem que bela rota então do litoral, seguindo a Serra do Rio do Rastro, Bom Jardim, São Joaquim, em direção a Bom Jesus. Você vai cair lá em Gramado, Canela, até Porto Alegre e Caxias do Sul, tudo interligado com asfalto. Vocês imaginem então o que será o turismo da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha com essa interligação asfáltica. Pelo menos agora, os deputados e senadores gaúchos liberaram recursos para fazer o projeto de asfaltamento dessa estrada. Embora o governo do Rio Grande do Sul pouco tenha dado atenção a isso tudo, mas os parlamentares estão se mexendo, claro que devido ao trabalho feito pelas pessoas hoje que conduzem esse processo entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu quero continuar falando sobre o assunto de turismo no próximo bloco, porque é bastante amplo esse nosso assunto, porque eu disse que daqui a pouco vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo, tá bom? Depois do intervalo, eu volto com a continuidade desse tema. Tão importante quanto reciclar é preciclar. Fale com outras pessoas da importância de se evitar o consumo excessivo de produtos.
A escassez de recursos naturais e matéria-prima pode interferir daqui a alguns anos em nosso meio ambiente. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Muito bem, estamos de volta então com a nossa segunda parte do Tema Livre, dando continuidade a essa questão dos nossos assuntos ligando da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha. Eu quero retomar ainda sobre a Rota Caminhos da Neve, que essa rota é a BR agora 438, federalizada, né, incluindo o trecho de Santa Catarina. E como eu falei para vocês, do lado gaúcho, será feita agora a licitação do projeto de pavimentação da BT 438 e do lado de Santa Catarina, que já tem o projeto, bastando agora complementar então a obra até a divisa, como eu falei para vocês no bloco anterior. E voltando aqui, a boa nova é de que uma grande empresa de maçã deu o projeto da ponte, né, e que era outro item que estava faltando, a ponte das Goiabeiras. E agora, então, diante da promessa do governo do estado em executar essa ponte, com certeza ele precisa tirar do forno esse projeto para não se queimar, né, depois de ter prometido. Em resumo, a gente coloca de que finalmente o Rio Grande do Sul se mexeu em direção a Santa Catarina para a efetivação desta importante obra, a Rota Caminhos da Neve, e torcendo para que esses 11 quilômetros do lado catarinense também sejam efetivados. E importante, gente, um estudo que a Facisc fez apontou que a Serra Catarinense está com os piores índices de desenvolvimento de Santa Catarina. O que tem a ver com isso? Tem a ver porque tudo isso está diretamente relacionado à falta de pavimentação destas estradas que interligam aqui na Serra Catarinense com a Serra Gaúcha, a Caminhos da Neve, a Corvo Branco, a BR-282, são todas estradas que estão esgotadas de tanta movimentação. E a região está, de uma certa forma, embretada, né? E não tem qualidade viária na área logística. Então, a partir de agora, o foco de tudo isso é se voltar para a estrutura viária, e isso, então, que a região serrana poderá retomar a melhor qualidade de vida, a região serrana do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Esta semana, também Urupema esteve em Brasília. O prefeito Evandro Frigo Pereira e a própria vice, a Cristiane Muniz Pagani Almeida, os dois estiveram em Brasília em busca de recursos e implementação de projetos. Como vocês podem ver, o presidente da República tem recebido os prefeitos de qualquer município, não importando o tamanho. Você sabe que o município de Urupema é extremamente pequenininho e tudo mais, mas o presidente não vê tamanho dos municípios, recebe os gestores e hoje tem tido a contrapartida. Então o pessoal de Urupema conseguiu, junto à bancada parlamentar também, que tem ajudado bastante, né, aqui de Santa Catarina, para sancionar o projeto de lei que reconhece Urupema como a capital nacional do frio. É o projeto de lei 1389/19, já foi aprovado pelo Senado e agora então foi um pedido feito diretamente ao presidente, que prometeu que vai sancionar, transformando de uma vez por toda a capital nacional do frio, denominando assim o município de Urupema. E, claro, ele pediu também recursos para a implementação disso tudo, não se falou em valores nesse caso. Outro ponto envolvendo a Serra do Rio do Rastro e que pode se tornar num sonho, que é o complexo turístico. Há muito tempo a Serra Catarinense tem sonhado com esse projeto, né? E agora então o governo do estado aprovou um novo projeto nesse sentido, pela exploração privada, uma proposta criada pela empresa Valia,
e vai embasar então a licitação da construção, que pode viabilizar com recursos privados através do procedimento de manifestação de interesses, ou PMI. A proposta, na verdade, é de um valor estimado de 127 milhões, mas vocês imaginem como será uma estrutura hoje colocada naquele mirante em Bom Jardim da Serra, né? Algo que pode transformar por completo a nossa região. É um grande complexo com hotel, restaurante, e que interligando todas essas vias aí, caminhos da neve, vocês imaginem o que pode acontecer na Serra Catarinense se esse complexo turístico for implementado no topo da Serra do Rio do Rastro, né? Vai ser colocado por lá, conforme a proposta, mirante, bondinho, circuito mountain bike, ponte de vidro, lago cênico, pista de patinação interna, estação de jet ski, tirolesa, mirante panorâmico, quiosques, restaurantes, espaços para piquenique, heliponto, casas de campo e uma série de outras coisas. Então, tudo isso pode acontecer já a partir do ano que vem. Estou apressando aqui porque o tempo está se esgotando. Temos ainda a questão do município de Urubici. Por lá já existe uma grande opção para explorar o turismo local, que é o mirante no Morro da Igreja, que foi recentemente inaugurado, e também tem a plataforma de vidro na cidade de Urubici, né, que ganhou uma estrutura de aço e vidro no Parque Quedas do Avencal, onde há também, em princípio, uma cachoeira com a queda de água de 100 metros de altura, com uma visão fantástica. E para concluir o nosso assunto, estou me apressando aqui, Lages também está avançando muito nessa questão. Começaram com a criação de roteiros via aplicativos, né? Isso envolve muito a Coxilha Rica, que também está sendo muito fortalecida como roteiro turístico, ao lado do roteiro dos cervejeiros, minha gente. São 7 ou 8 cervejeiros artesanais. Isso tudo torna realmente uma opção turística para a cidade de Lages, integrando todos os municípios, né? E com grandes passeios planejados aqui na cidade de Lages, quanto no interior. E ainda lembrando, toda a região da Amures tem, através das prefeituras, os seus planos de turismos, que foram entregues pela Amures e também pelo Sebrae, e que precisam ser desengavetados. E esses planos, então, já foram entregues no ano passado. Alguns prefeitos estão se mexendo, como são os de Urubici, de Lages, né, de Urupema, de Bom Jardim e os outros, né? Cadê Anita Garibaldi, Campo Belo, Cerro Negro, Correia Pinto? Está na hora de se mexer nisso tudo. E a novidade que eu trago em primeira mão é que no próximo dia 13 será lançado um site através da Amures para a imprensa, né? Não é para a imprensa, será lançado junto à imprensa um site chamado Visite a Serra. E aí vai dar então toda essa dinâmica que eu estou falando para vocês, vai estar através de informações no site, e vocês agora podem entender o que eu estou dizendo, a grandeza do que nos espera para o turismo da Serra Catarinense, minha gente. Conseguiram captar um pouquinho mais do que está por acontecer, e isso daqui que já está acontecendo em muitos lugares, mas vai melhorar a partir de 2022, 2023. Acredito que até 2024, 2025, tudo isso esteja já prontinho e a Serra bombando em termos de turismo no estado de Santa Catarina. Eu estou falando isso para o Brasil, porque aí se complementa também com a necessidade, Céu, de uma vez por toda, que decole o aeroporto em Correia Pinto para trazer turistas de todo o Brasil, que vão se encantar com a Serra Catarinense, interligada com a Serra Gaúcha. Então eles vêm para o litoral, né? Depois resolvem passar pela serra e vai ser um encanto. Aí tem Rota dos Vinhedos, Rota dos Cervejeiros, a Rota da Coxilha Rica, Rota do Caminhos da Neve, Rota do Corvo Branco, Rota dos Canyons. Quer dizer, o turista vai enlouquecer porque não vai conseguir visitar tudo de uma vez só. Ele vai ter que escolher uma rota, depois no outro ano a outra, a não ser que ele tenha condições de passar aqui 30 dias visitando todas essas regiões, e aí com pousadas, com restaurantes, com todas essas novidades que serão implementadas lá na Serra do Rio do Rastro, no topo. Vocês imaginem então, sem contar o que está se prevendo agora aqui para a Coxilha Rica, né, que ainda tem outros assuntos que eu nem vou colocar para vocês porque não vai dar tempo, mas essa questão das rotas e o turismo de experiências, né, na Serra do Rio do Rastro, aliás, na Coxilha Rica, e também com a Rota dos Cervejeiros.
entre outros eventos grandiosos que nós teremos aqui na Serra Catarinense, inclusive com a possibilidade da retomada da Festa Nacional do Pinhão, se essa porcaria dessa Covid nos deixar fazer o acontecimento no ano que vem. Não se sabe, né? As coisas estão meio complicadas, o vírus está pegando aí em muitos países do mundo e o Brasil, não sei se não vai passar por uma terceira onda muito séria, né? Muita gente relaxando demais, achando que está tudo legalzinho, né? Andando por aí sem máscara, não quer se vacinar, estádios lotados, todo mundo assistindo o jogo, indo para bailões, né, gente boa? Aglomerando numa boa, como se o Covid tivesse ido embora. E ele está muito presente em nosso meio e a gente não sabe o que pode acontecer. O mês de dezembro agora, final de novembro, nós já teremos uma ideia muito clara de como estará isso aqui no Brasil. Os países da Europa já estão sofrendo barbaramente, novamente, com a questão da Covid-19. É isso, meu grande céu. Não tenho mais tempo, mas teria muito assunto para falar ainda a respeito disso. Eu vou trazer a Ana da Amures num próximo programa, já combinei com ela, na próxima sexta-feira. A Ana vai contar um pouco mais sobre isso e vocês vão entender muito bem o que nos espera para o turismo da Serra Catarinense. Eu estou feliz com isso, tá bom? Um grande abraço e até o nosso programa, se Deus quiser. Um abraço, céu.